Muitos anjos caídos não têm a sua história contada e nem revelada, até porque, na teologia convencional, certos livros antigos que faziam parte do cânon antigo não são mais considerados aí inspirados pelo Espírito Santo, o que é algo totalmente contraditório, até porque nos cânones antigos a respeito das escrituras sagradas na antiguidade, eles estavam presentes e até mesmo muitas das vezes em livros que a nossa coletânea de livros de nossa Bíblia, até mesmo alguns livros citam tais livros. Neste vídeo eu estarei falando a respeito da origem de um anjo caído chamado pelo nome de Azazel, um dos irmãos do próprio Satanás. Nos antigos manuscritos do Mar Morto, a versão mais antiga do Antigo Testamento e também a versão mais antiga do livro de Enoque, o nome Azazel ocorre muitas vezes no livro de Enoque, que foi encontrado em Qumran. O livro de Enoque traz Azazel em conexão com a história bíblica da queda dos anjos ou da segunda queda angelical, que foi localizada no livro de Enoque no Monte Hermon, um local de encontro de demônios antigos. Aqui, Azazel ele é um dos líderes dos vigilantes das sentinelas rebeldes no tempo anterior ao antigo dilúvio de Noé. Ele ensinou aos homens a arte da guerra, de fazer espadas, facas, escudos e cotas de malha, e ensinou às mulheres a arte de enganar ornamentando os seus corpos. É dito que ele também revelou ao povo os segredos da feitiçaria e corrompeu suas maneiras, levando-os à maldade, impureza, e até que finalmente ele foi, por ordem de Deus, amarrado de pés e mãos pelo arcanjo Rafael, ou simplesmente anjo Rafael, acorrentado às rochas ásperas e irregulares de Dudael Bet-Radudo, onde ele deve ficar ou permanecer em total escuridão até o grande dia do juízo, quando será lançado no fogo para ser consumido para sempre. No livro de Enoque, no capítulo 10, no verso 8, é dito o seguinte: a terra inteira foi corrompida pelas obras que foram ensinadas por Azazel, e ele atribui todo o pecado. De acordo com o livro de Enoque, Azazel, escrito no livro de Enoque como Azaziel, foi um dos chefes aí de um dos grupos de anjos caídos que se deitaram com as mulheres humanas. Muitos acreditam que esta mesma história ela é realmente dita aí no livro de Gênesis, no capítulo 6, o que é um fato aí, é um fato teológico, e a maioria esmagadora das pessoas acabam acreditando nesta visão e interpretação, até porque também é a visão ou interpretação mais antiga, com registros até mesmo nos manuscritos do Mar Morto, datados de 2200 anos atrás. O livro de Enoque nos mostra uma batalha, uma guerra, uma briga, literalmente, entre o anjo ou arcanjo Rafael, o líder dos anjos da cura, contra o próprio Azazel ou Azaziel, e esta luta ela acabou com a vitória sendo do arcanjo ou anjo Rafael, o anjo da cura. Azazel ou Azaziel ele é tido e visto aí como um dos principais companheiros e no caso também irmão, um dos irmãos do próprio Satanás. Sim, Azaziel ou Azazel é um dos braços de Satanás, a verdade é esta, até porque é um dos anjos caídos mais poderosos e mais influentes entre os outros anjos caídos. Até onde se sabe, ele está aprisionado aí no deserto de Dudael, em algum lugar ali daquele deserto. Outros acreditam que literalmente ali existe basicamente uma espécie
de prisão espiritual. Por conta disso, é impossível ele estar naquele lugar, porém, ao mesmo tempo, ele está ali, porém, no plano espiritual. Vários estudiosos já perceberam que alguns detalhes da punição de Azazel lembram o rito do bode expiatório. Assim, Lester Rabe aponta para vários paralelos entre a narrativa de Azazel no livro de Enoque e a redação de Levítico, capítulo 16, incluindo a semelhança dos nomes Azazel ou Asael e Azazel, a punição no deserto, a colocação do pecado em Azazel, a cura resultante da terra. Daniel Stonk também observa que a punição do demônio se assemelha ao tratamento da cabra em aspectos de geografia, ação, tempo e propósito. Assim, o local da punição de Azazel, designado em Enoque como Dudael, é uma reminiscência da terminologia rabínica usada para designar a ravina do bode expiatório em interpretações rabínicas posteriores do ritual de Yom Kippur. Ele observa que o nome do local do julgamento, Dudael, é visivelmente semelhante em ambas as tradições e provavelmente pode ser atribuído a uma origem comum. Agora, sobre o significado de Azazel ou Azaziel. Azazel ou Azaziel tem relação aí com o bode, com o animal bode. E por conta disso, geralmente tem o significado de bode emissário ou bode expiatório. Porém, a terminação el ou eil no final aí do nome tem o significado de Deus e, portanto, pode ter o significado de bode expiatório de Deus. Essa origem provavelmente teria vindo do hebraico fenício antigo. Porém, em aramaico, na versão peshita aí do livro de Enoque, o nome Azazel tem um nome muito curioso e interessante deste demônio, que vem do termo aramaico Zazael. Zazael tem o significado de forte contra Deus. Algo curioso é que o bode expiatório ou bode emissário que é enviado ao anjo Azazel no contexto bíblico para que o pecado anual de todas as pessoas fosse colocado neste animal e ele então seria deixado e levado para o deserto, aí para Azazel, para que os pecados sejam jogados em Azazel. Azazel, portanto, ele ainda assim é um anjo, porém um anjo caído, que seria encarregado da tarefa de levantar as faltas humanas e também as contar ou enumerar perante o tribunal divino durante o julgamento anual da humanidade de pecados, no caso envolventes ao povo de Israel na antiguidade. E por outro lado, uma figura misteriosa que aparece 3 vezes aí na Bíblia, relacionado expressamente com o ritual do Yom Kippur, quando na época do Templo de Jerusalém, um bode era sacrificado para o Criador e outro era destinado ao anjo Azazel, sendo este último animal encaminhado para morrer no deserto, levando consigo os pecados do povo e enviados, no caso, para Azazel. Eu espero que todos vocês tenham gostado deste vídeo a respeito da origem deste anjo caído aí. Deixem os seus likes, logo virão mais vídeos aqui no canal Segredos de Aram Adonai.